você saiu, o Malvadão ainda estava vivo no Campeonato Mundial de Clubes. Estava no Mundial. Ainda estava incomparável no Mundial. Mas aconteceram alguns problemas ao longo dessa trajetória. Mas tudo bem. E o Pedro, hein? Sim, eu queria dizer assim, é claro que a gente fica fora... O teu centroavante da seleção. A gente fica fora, mas a gente não deixa de acompanhar os amigos, né? E eu quero dizer que todas as palavras ditas pelo Zinho são as minhas palavras, né? Na segunda-feira? Você não pode descartar um jogador de 30 gols por temporada. Você não pode... Não pode aparecer um dirigente do Flamengo e achar que ele tem autoridade para dizer que ele está à venda. Quem pode dizer isso é o presidente do Flamengo. Quem pode dizer isso é o diretor de futebol. Aliás, o diretor de futebol trabalhou pessimamente nesse caso. E ele falou que ele não teria mais X9, né? Não. Mas era ele que estava conversando? Como é que funciona isso? Então, o trabalho do... Sim, o poder das férias, né, Zinho? O trabalho do Pascoal de férias concordou com o Zinho. Então, porque é o seguinte, porque a gente não pode... Esse tipo de jogador, você não pode abrir mão, você não pode descartar jogador que te entrega no mínimo 30 gols por temporada. Onde é que você acha isso? Me conta. Não tem. Conta. Mercado interno aqui esquece. Não tem, gente. Aí você vai... É difícil lidar com jogador de futebol? É difícil. É difícil, porque você não lida com um, você liga com 40, com 35, e é muita gente para você lidar. E um deslize que você tem em um momento, eu estou aqui com dois craques, com esses dois caras de seleção, um tetra campeão do mundo, que é o Zinho, um deslize que você tem com um... tetra e um penta. Você tem um deslize com um jogador, isso reflete no elenco todo. Ou você acha que o Pedro fez a reunião com o elenco do Flamengo a troco do quê? A troco, porque ele foi se manifestar para o elenco. A quem ele achou que deveria satisfações, que é o elenco do Flamengo. São os caras que estão com ele todos os dias. Sim. Então, gente, esse caso hoje, nem hoje fica no jogo contra o Santos? Não fica? Não foi relacionado. Só para complementar, Pascoal, eu falei aqui, vou citar de novo, que falei que as pessoas precisariam ser justas, né? Que usaram muitas comparações. E eu vi mais um, eu citei do Dorival, o Dorival no Bola da Vez fala que conversou com ele, porque ele vinha de uma situação do Sampaoli, o Dorival o recuperou e ele foi para uma Copa do Mundo. Aí citaram também o Davi Luiz, só que o Davi Luiz, eles recortam só uma parte do que o Davi Luiz fala. Eles não pegam a parte, toda a manifestação do Davi Luiz. O Davi, ele falou lá atrás e ele falou recentemente, e o Davi Luiz estava no Fortaleza e ele falou assim, eu cheguei para o Pedro e falei, Pedro, comigo você também não jogaria. Ele ficou 2 dias bravo comigo, mas depois nós conversamos, ele entendeu e virou o rei da América. Será que era tão difícil de fazer isso com o rapaz? E aí não é questão de mimar, né? Porque a gente fala que as coisas, as pessoas falam, ninguém gosta do Pedro, ninguém tem isso, ninguém suporta mais o Pedro. Tá bom, vende o Pedro e tenta comprar outro jogador igual. Simples. Não vai conseguir. Zinho, para comemorar a volta do Oswaldo Pascoal ao batente, temos hoje Ceará e Corinthians, Santos e Flamengo, olha que jogaço. Botafogo e Vitória, Bragantino e São Paulo e Fluminense e Cruzeiro. Olha, realmente o Campeonato Brasileiro legal demais. Eu imagino que o jogo que te chame mais atenção, por várias razões, né? Presença do Neymar em campo, essa história do Pedro, o Flamengo mais uma vez sem o Pedro, Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Jogo emblemático num estádio também emblemático. É sempre muito legal de assistir. A gente vai ter daqui a pouquinho a Lili Nascimento, já está na Vila Belmiro, está se aprontando para entrar no ar e trazer as informações dos dois times nesse clássico nacional. Eu estou certo em dizer que é o que, de longe, você mais espera nessa rodada recheada, noturna de hoje do Brasileirão? Olha, é claro, por questões óbvias, é claro que os jogos do Flamengo sempre me chamam a atenção, né? É claro, porque foram 470 jogos que eu vesti o manto sagrado. Então, assim, é um privilégio, uma honra, né, ter vestido a camisa do Flamengo, muitos títulos, então, obviamente, os jogos do Flamengo eu acompanho, né? Eu tenho meu coração rubro-negro, então é normal. Agora, por todos os problemas, por todas as polêmicas, a expectativa ela cresce ainda mais, e aí tem essa coisa de ser na Vila Belmiro com o retorno do Neymar, até para a gente ver o Neymar
num alto nível, nada melhor do que jogar contra o melhor time do Brasil. Então, assim, hoje é um grande teste para o Neymar também. Né? Ele joga contra o melhor time, contra o líder do campeonato. Acontece o seguinte, se o Flamengo perde o jogo, pode perder a liderança, porque aí a gente já vai para outros jogos que para mim também são importantíssimos. Bragantino e São Paulo. O São Paulo, se perder, pode entrar na zona de rebaixamento. O Bragantino pode assumir a liderança. Aí vai para Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro numa ascensão, numa arrancada, que foi antes da parada, volta muito bem, dá uma goleada no Grêmio. Eu não colocava o Cruzeiro, meu querido Cruzeiro, que eu joguei também, fui campeão, como favorito para título, mas por estar só no Campeonato Brasileiro, não tem outra competição. A concentração, o trabalho, o treinamento, a recuperação é só para o Brasileirão. A gente já começa a olhar para o Cruzeiro como o treinador, né, disse que não, né, não foi formado o time para ser campeão. Mas você acha que ele não está pensando nesse título, não está tendo uma esperança? Flamengo envolvido em outras competições, as outras equipes ali também, né, também envolvidas e tem que se dividir em outras competições. Aí acaba que o jogo do Fluminense contra o Cruzeiro também me chama atenção. O Arias vai, não vai, aceitou a proposta, não aceitou a primeira. Olha, como você falou, o Brasileirão é espetacular. A Lili também voltou. Boa. A Lili voltou. Já está plena na Vila Belmiro para nos responder. Primeiro, boa tarde a você, Lili. Já nos encontramos aqui hoje nos corredores da ESPN, quando você estava descendo para Santos, chegou rapidinho na Vila e vai falar para a gente. Hoje é Mer Day, Neymar Day ou não é Neymar Day? Fala, Pri, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes, todos que estão acompanhando o Equipe F. Prazer voltar de férias, né? Estar aqui na Vila Belmiro. Grande jogo dessa noite, Santos e Flamengo. O Santos contando com a volta do Neymar. Eu conversei com alguns colegas que já estão aqui pela Vila Belmiro. Eles falaram que a expectativa é muito grande, né? Esse jogo, é claro que muitos consideram, né? Obviamente, olhando pela tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem vantagem, né? O Flamengo vai ter vantagem em campo, taticamente falando também, mas acreditam muito aí na força do Santos, jogando na Vila que deve estar lotada, tá? Expectativa aí para uns 13 mil torcedores. 500 ingressos foram solicitados, né, pelo Flamengo. Aliás, solicitaram mais, mas foram disponibilizados 500 ingressos aí para torcedores do Flamengo. Então será uma noite, um grande jogo com a volta do Neymar. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela aí para o fã de esportes acompanhar junto com a gente as prováveis escalações. A gente lembra que a bola vai rolar às 8 horas da noite. Às 7 horas saem as escalações oficiais, mas a gente tem as prováveis aí para o fã de esportes. E vamos começar com a do Peixe, com a escalação do Santos. O Santos que deve ir a campo com Gabriel Brazão no gol, Escobar na lateral direita, o Escobar que fez uma sequência aí na lateral esquerda, né, mas com a chegada do Souza, o Souza atuando muito bem pela lateral esquerda, o Escobar voltou para a lateral direita, na zaga João Basso e Luan Pérez, o Souza fechando pela lateral esquerda, meio de campo com Zé Rafael Rincon, Neymar, Guilherme Barreal e David Washington. Muitos perguntam, e o Tiquinho? E o Tiquinho? Bom, o David Washington, principalmente nos treinamentos aí, vem sendo o escolhido pelo técnico Kleber Xavier, então ele deve ser o centroavante para essa partida de hoje à noite. Agora vamos para a provável escalação do Flamengo. O Flamengo que veio para São Paulo sem o Pedro. Então, novamente, o Pedro nem foi relacionado para essa partida. Então, o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Wesley pela lateral direita, a zaga fechada com Léo Ortiz e Léo Pereira, ou a opção do Danilo no lugar do Léo Ortiz, o Varela fechando pela lateral esquerda. A gente lembra que Alexandro, também o Ayrton Lucas, eles estão lesionados, né? Estão fazendo tratamento no departamento médico do Flamengo, nem foram relacionados, então o Varela fecha pela lateral esquerda. Meio de campo com Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Lá na frente, lembrando e repetindo que o Pedro não foi relacionado também para essa partida. Então, como eu falei, a bola vai rolar às 8 horas da noite. Agora a gente está vendo aqui que a Vila Belmiro ainda está vazia, mas a expectativa é de estádio lotado
rolado muita festa por parte do torcedor santista e 500 flamenguistas também fazendo muito barulho por aqui. Continuarei, né, passando todas as informações que vocês precisarem ao longo do Equipe F. É só chamar que nós pegamos a estrada, né, descemos a serra e já estamos aqui ao longo de toda a programação. Plihal. Boa, Lili. Também só 2 semaninhas de férias ou você pegou um pouquinho mais do que o Pascoal? Não, pouquinho, 2 semaninhas. Ainda vou chegar no nível do Pascoal. Aí quem sabe pega uns 40 dias também. 2 semanas você está empatando comigo. Tá bom. Tá bom, fica feliz. Boa, 2 Lili. semanas já tá Qualquer bom. novidade, canal super aberto pra você. É só chamar que você entrará no ar. Brigadíssimo. Vamos começar mostrando números do Santos sem Neymar, o que infelizmente acaba que é mais constante, e com o Neymar nesta temporada de 2025, são 12 jogos com aproveitamento de 58,3%, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O aproveitamento cai pela metade praticamente, né, Pascoal? 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, 27,1%. 58,3% contra 27,1%. Qual é a diferença, Pascoal? 49% de um para o outro, né? Não dá 50% totalmente. Agora, Gols marcados, olha ali, com 1,33, sem 1,19, aí não é uma diferença tão significativa. Com o Neymar sofre meio gol por jogo, sem o Neymar, mais de 1,5 por partida. mas aí a gente tem uma questão que precisa ser discutida, né? A permanência do Neymar, ela faz toda a diferença. Se houver a permanência, não sei se renovou. Renovou. A permanência dele faz muita diferença, né? Por quê? Porque o time, eu acho que também faz falta hoje o Rolheiser. Porque na minha super visão, desfalque. o cara quando tá pegando no breu, sabe o balão, quando você solta o balão, você vai pegar no breu, que aí o balão vai subir, né? Então, agora não. O Rolheiser é um jogador que está começando a engatar a terceira marcha. Porque ele tá na terceira, ele vai jogar mais do que ele tá jogando. Eu acho que ele já botou uma quartinha. Não, ele tá na terceira ainda. Ele tá na terceira. Tá botando a terceira marcha. E passa pra quarta, pra quinta, se for carro de Fórmula 1, nem sei quantas marchas tem. Então, mas nesse carro normal nosso aqui de cada dia. Agora, se você pegar o time do Santos, eu colocaria o Neymar de centroavante e o Rolheiser de meia. Nesse time que tá aí do Santos. Olha pro time do Flamengo, não tem um lateral esquerdo pra jogar. Joga o Varela. Acho que ele tá suspenso, né? Hoje o Rolheiser tá fora. Tá fora, o Rolheiser tá fora. Olha pro time do Flamengo, não tem um lateral esquerdo, mas joga o Varela. O Varela jogou tão bem de lateral esquerdo a última vez que ele atuou, ainda pelo Campeonato Brasileiro, nessa posição de lateral esquerdo. Eu acho que o Flamengo é favorito pro jogo. É favorito, mesmo sendo um jogo na Vila Belmiro, vejo o Flamengo como favorito. Nas últimas 4 vezes que visitou o Santos na Vila, o Flamengo saiu com os 3 pontos. E o time do Flamengo é superior ao time do Santos, mas o Neymar é o que pode fazer a diferença. Né? Tem isso? Opa, se tem. O Neymar é uma baita referência para o time do Santos, porque a bola vai passar muito pelo Neymar. E se joga o Rolheiser no meio para empurrar o Neymar, a bola para chegar no Neymar e ele definir as jogadas, ou preparar para os 2 homens liberados... Hoje não tem Rolheiser. Ele, o Neymar, será o homem da ligação. E o David Washington de centroavante. Que eu acho que o David Washington não jogou no time principal do Santos para ser adquirido pelo futebol da Inglaterra do jeito que ele foi. Sim. Nem quando ele apareceu com 18, 16, 17 anos no time principal. Ele não jogava tudo isso. E ele continua não jogando tudo isso. Então a gente espera que possa desempenhar. Mas para mim o Flamengo é completamente favorito. Favoritaço para o jogo de hoje, pelo time que tem, pela forma que tem. É o líder do campeonato e o Santos dando o rabo de arraia, a tesoura voadora, para ver se sai da zona do rebaixamento. Ainda nem teve o jogo com o Palmeiras, não dá nem para dizer que está fugindo. Tem um jogo pendente ainda pelo Campeonato Brasileiro. Em termos de nível de exigência, sem dúvida, a maior prova que o Neymar passou desde que voltou ao Brasil, né, Zé? Não, sem dúvida, né? Até porque antes de mais nada, bom retorno. Obrigado, Pascoal? viu, José? Bom retorno. Até porque o Neymar... Eu acho que o Neymar jogou algumas partidas, por exemplo... Só uma breve observação, o Santos é o 16º colocado. Sim. Nesse momento não está no Z4, né? Mas tá brigando ali, né? Tá ali. Desesperadamente para sair, né? O Neymar chegou a jogar, se eu não me engano, contra o Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. Sim. Teve uma... Primeira fase de classificação do Campeonato Paulista. Depois ele se lesionou e não conseguiu jogar.
Eu acho que de todos os jogos, sem dúvida alguma, esse jogo é o jogo mais complicado nesse aspecto de dificuldade, porque o Flamengo tem um bom time, nós estamos vendo aí o elenco que tem, alguns jogadores fora e mesmo assim mantém um time muito forte. O único problema do Santos que eu vejo nesse sentido é a autonomia dos 90 minutos. O Zé Rafael normalmente cai muito, o Rincon também é um jogador que cai bastante, e eu acho que o Flamengo tem condições de jogar 90 minutos com uma intensidade maior, superior à do Santos. Só que tem o condicional Neymar. O Neymar condiciona muita coisa dos times adversários. Você não pode deixar o Neymar mesmo fora de forma, tá voltando agora, não tem mais a mesma explosão, não pode deixá-lo sozinho. Se deixar sozinho, ele vai complicar o jogo. Então o Flamengo com certeza vai ter uma atenção em relação a isso, mas é aquela história, se permanecer com a bola nos pés, o controle do jogo será do Flamengo. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas eu estava até comentando com o Pascoal aqui, do meio para frente, se você analisar, o time do Santos tem bons jogadores. Eu acho que tem bons jogadores. Você tem o Zé Rafael... Pode colocar de novo, Vini, na tela o provável Santos, por favor? O Zé Rafael, que para mim é um bom jogador que conquistou muitas coisas no Palmeiras, então tem experiência, Rincon, experiência de seleção, o Barreal para mim também é bom jogador, tem essa oscilação do menino, que é o David Washington, mas ele só vai ganhar experiência jogando, não tem jeito, né? O Guilherme também é bom jogador, o Guilherme tem ele muitas vezes em 90 minutos ele desaparece 10, aí ele volta 5. Muito ruim, né, Zé? Isso, mas aí ele antes volta da parada pro depois. Mundial, ele reagiu. Então. E aí os dois laterais, o Souza é um menino, né, que tá começando agora, Muito se eu não bom me engano. jogador. Acho que é o Esguio, terceiro ou jogador quarto jogo, se eu não me engano, que são muitos jogos, né, muitos jogadores. O Escobar é bom, agora a dupla de zaga é o ponto de Aquiles ali, o calcanhar de Aquiles do Santos. Eu acho que uma zaga vai encontrar dificuldades, aí tem que ser bem protegida, porque senão vai entregar um pouquinho ali, como a gente diz ali, vai entregar um pouquinho a rapadura. Paçoca. O Santos deu uma melhorada no final ali, nos últimos jogos antes da parada para o Mundial, né, Zinho? Sim. Até deu uma reagida, saiu do Z4, tá ali bem próximo, mas pelo menos saiu, né? Tava entrevado na zona de rebaixamento, conseguiu escapar. E se a gente levar em consideração que o Santos, diferentemente de quase todas as equipes do Campeonato Brasileiro, tem uma única frente, o Campeonato Brasileiro, não disputa mais a Copa do Brasil e não disputa nenhuma competição sul-americana. O Cruzeiro também, né? Hã? O Cruzeiro também está nessa. O Cruzeiro tem a Copa do Brasil, né? Tem. O Cruzeiro tem a Copa do Brasil, quer dizer, tem duas possibilidades. É claro que o Santos adoraria ter mais uma chance de título, de conquista no Campeonato Brasileiro, não vai brigar lá em cima, não vai brigar por título. Mas, com esse elenco, pode não ser uma maravilha, e uma única frente, dificilmente também vai sofrer. Você concorda comigo, Zinho? Assim, em termos físicos, né? Claro que o Santos queria estar na Copa do Brasil, mas assim, essa parte de recuperação que os treinadores reclamam de muitos jogos, o Santos não vai ter. E aí, assim, o objetivo do Santos é formar uma equipe, montar um time, conseguir uma estrutura, se manter na primeira divisão. É difícil falar isso, né, para um clube tão gigantesco, né, com a camisa tão importante, mas vem da segunda divisão, tem os problemas, né, financeiros que ele melhorou com a chegada do Neymar, né, porque com o Neymar chega muito recurso, né, muitos recursos financeiros também para o Santos. Então, assim, eu acho que é uma montagem de uma estrutura para o Santos voltar a ser forte. E passa por você se focar só numa competição, de você se manter. E aí, eu tenho falado isso, o Zé Elias falou agora, não acho um elenco tão ruim. Se você pegar no Campeonato Brasileiro, não acho o pior elenco do Campeonato Brasileiro, pelo contrário. Então você ganha no moral, o Neymar entrando em forma, a torcida vem junto, cria aquela atmosfera, a camisa pesadíssima fala nessa hora. O Santos, de repente, sonha até com algo melhor dentro da competição. E passa muito pelo jogo de hoje. O Santos se preparou, o Neymar se recuperou, teve jogo amistoso, alguns jogos amistosos dessa equipe. O Kleber trabalhou melhor taticamente. Tem alguns jogadores contratados que ainda não vão estrear, né? O Ilharão é um deles, né? O volante.
Então, assim, eu vejo possibilidades para o Santos, mas passa muito pelo que acontece hoje, naquela coisa animicamente, né? Como o Santos, se consegue um bom resultado contra o líder do campeonato, contra a melhor equipe do Brasil, você imagina como é que aquele ambiente fica diferente? O Neymar jogando bem. É tudo que o torcedor do Santos... Hoje é aquele dia que não tem pressão, não é pressão, não tem cobrança, né? Porque o torcedor do Santos, na Vila Belmiro, entende que o Flamengo tem um time melhor, que o Flamengo tem uma estrutura melhor, que o Flamengo é o time a ser batido. Então eles acabam jogando junto com o Santos, mesmo o Santos não sendo o time que propõe o jogo hoje. Porque geralmente quando você joga em casa, você fica tomando sufoco, você joga mal, a torcida começa a te vaiar. Acredito eu que é um jogo diferente até para o torcedor do Santos, porque entende que do outro lado tem o melhor time e vai querer incentivar, e vai querer apoiar. E se os jogadores corresponderem correndo, aplicados, determinados, né? Aí o torcedor vem junto. No final, claro, não ganha, perde, ou sei lá como acontece, né? Aí vem a cobrança, vem a pressão. Mas durante o jogo, eu acredito numa Vila Belmiro jogando junto com o time, porque vai precisar, porque o favorito não é o Santos para jogar hoje, mesmo jogando em casa. Verdade. Vini, não sei se você tem aí no gatilho, eu não consegui me comunicar com você por WhatsApp. Na verdade, me ocorreu agora, a gente sempre que lembra de Santos e Flamengo na Vila Belmiro, lembra daquele 5-4 espetacular. Ali o duelo particular entre Neymar, ainda Júnior mesmo, e o Ronaldinho Gaúcho. O gol de Puskas. O Puskas do Neymar. O gol é absurdo, né? Desde o comecinho ali da construção, o drible final. O Renato tentou chegar, não conseguiu. O Neymar, nessa época, levitava, né, Zé Elias? Faz tempo, hein? Renato Abreu, Ronaldo Angelim, já até pararam de jogar. Eu estava no estádio, eu estava assistindo esse jogo. E depois, acho que alguns jogos depois, ele fez um gol também fantástico contra o Internacional de Porto Alegre. Também. Na outra baliza, né? Na outra. E fez outra um baliza. muito bonito também contra o Atlético Mineiro, ali na mesma época. O Neymar, pra mim, o Neymar é... O Ronaldo Angelim até hoje está tentando descobrir, entender como sofreu esse drible. Não, porque ele pensou que era de um lado e foi do outro, né? Ele nem viu. O Neymar deu a bola de um lado e passou o corpo pelo outro lado, ó. E aí o Ronaldo Angelim ficou completamente perdido. Aí o Felipe era o goleiro, ó lá. Ele tenta sair, mas não tinha. Felipe pega um pênalti do Elano, meio que matando a bola no peito. Cavadinha, né? Uma cavada do Elano. Vamos fazer